profetizava, tá, Tânia? Eu falava, esse é meu namorado. Eu aprendi que se você profetiza, se for da vontade de Deus, acontece. Então eu falava, vou profetizar. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Eu falava, meu namorado ali. Meu namorado. E falava, meu namorado, ele vai ser meu namorado. E ele nem sabia de nada. Era um segredo meu, de Deus e do Alex da Gismere. Então, Deus foi me dando sonhos de revelação. Aí eu contava pro Alex. E o Alex, então, olha, Deus está mostrando. Não tem jeito, não tem para onde correr. Aí eu fiz uma oração. Isso é um resumo. Senhor, se for da tua vontade mesmo, que o Senhor separou a gente para ficar junto, então esse sentimento que está em mim, coloca nele também. Porque não gostava de mim, não sabia de nada. Sabe o que aconteceu? Não é que ele ficou apaixonado? Era de Deus ou não era? Só que eu sabia o começo, eu cria no fim, mas eu vivi o meio com Deus. Eu vivi um processo, eu era jovem e foi tão bom, tão gostoso, sabe? De Deus me dar sonho, de Deus me revelar e me mostrar, e me dar direção, e eu falar e ouvir do meu líder. Foi muito bom. E aí, quando Deus foi me mostrando isso, enquanto eu estava preparando tudo, eu falava, por que a gente não vive mais isso? Por quê? Eu acho que, vocês também têm uma história bonita para contar, não é? Todos vocês, de um processo, de etapas com Deus. E a gente nunca esquece, porque no meio dessas etapas, no meio desse processo, a gente amadurece espiritualmente, a gente encontra aquele que conhece todas as coisas, a gente recebe direção daquele que sabe, que é onisciente, sabe do futuro. E a gente não tem vivido mais etapas e processos. Outra coisa também que Deus me falou, assim, fez lembrar, é que a gente, hoje, com tantas informações, tudo pronto, você vai ali pegar o pronto, já está tudo certo. A gente se acostumou e se conformou com o imediatismo. A gente não tem mais paciência de encontrar Deus no processo. Você vai pregar, você não consegue mais parar e falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue nessa noite? Faz todas as coisas. Eu vou cantar, o que o Senhor quer que eu cante nessa noite? Não é? O que o Senhor quer viver comigo nesse meio? E aí foi até interessante, porque eu cheguei aqui, comentei com eles, falei, gente, que ela me falou que ia vir agora há pouco. Eu falei que queria tanto vocês aqui, porque eu ia falar da nossa época, e vocês vieram. E aí os louvores, eu não sei quem escolheu os louvores, eu não tenho nada a ver com isso. E aí o Alex me falou, foi você que escolheu os louvores? Eu disse, não, nem sabia. E tem tudo a ver com o que Deus quer falar nessa noite. Quando a gente encontra Deus no processo, quando a gente vai até aquele que pode construir todas as coisas com o seu espírito, a gente recebe a testificação. É Deus que está no negócio. Deus está no louvor, falando o que Ele quer falar na palavra e o que Ele quer trazer para o nosso coração. E o que Deus quer trazer para o nosso coração? Eu tenho saudade de viver processo com vocês. Deus tem saudade de viver etapas, porque Ele está à disposição, mas a gente é tão corrido, não tem tempo. E não é que seja bom para Ele, é bom para a gente. E aí, a gente vai passando, a passagem de Ezequiel, e a gente vê, quando Deus fala com Ezequiel, a primeira coisa que ele vai perguntar para ele, pode esses ossos reviver? A gente não vai ver ele perguntando sobre o vale. O que esse povo está fazendo aqui, Não vai perguntar sobre a tragédia, não é mesmo? Nossa, que tragédia que aconteceu que esse monte de osso está aqui morto, jogado, A primeira coisa que Deus fala, poderão esses ossos voltar a viver? Olha que pergunta profunda.
pode voltar a ter vida algo que já teve, agora está morto? Avivamento. Pode voltar a ter esperança alguma coisa que um dia teve esperança, mas que hoje não tem mais? Pode isso? Ou, em outras palavras, Ezequiel, você acredita sobre aquilo que você está vendo? É isso. Ele não pergunta, o que esses ossos estão mortos? Ah, vocês estão tudo caído, né? Nossa, o que vocês fizeram para vocês estarem nessa situação? Deus não faz isso. O homem faz. Deus não. Ele olha para aquele monte de ossos e fala, Ezequiel, esses ossos aí poderão voltar a ter vida? Ezequiel, Senhor, tu sabes. Ou seja, Ezequiel, você acredita que tem solução para o que você está vendo? Porque para Deus só importa isso. Eu tenho a solução para todas as coisas. Você crê? E essa é a pergunta que ele faz. Por quê? Porque porque Deus ele não fala para Ezequiel negar aquela realidade. Deus, ele fala para que Ezequiel profetize a vida de Deus sobre aquela realidade. E aí é onde a gente entra na nossa vida. Às vezes a gente... Ai, Senhor, a minha geração está tão vazia, está tão rasa. Profetiza profundidade sobre a sua geração. Ai, eu estou tão desanimado, não consigo orar, não consigo ler a Bíblia, não consigo ir à igreja. Profetiza sobre você mesmo. Senhor, não tem mais jeito, estou olhando, a situação está um caos. Profetiza que algo novo vai acontecer. Profetiza. Você crê que o que você está vendo tem solução? Profetiza. A questão é que a gente passa muito tempo só existindo. Não é, Vinícius? Só sobrevivendo. E a gente perde a oportunidade de passar as etapas e o processo com aquele que pode todas as coisas. Queria profetizar algo sobre a nossa vida nessa noite. Naquele vale, eles se achavam um monte de ossos jogados, mas Deus via um exército. Não sei qual é o problema que você tem vivido, que você olha e não vê solução e fala, meu Deus, acabou, não tem solução. Eu não quero saber o que você acha. Eu quero saber que Deus ainda vê um exército. E aí, vamos trabalhar um pouquinho sobre a estrutura, né? Porque falei de exército, estou falando de processo. Calma que vai dar certo. Aí começa o processo, as etapas de Ezequiel, né? Deus usando o profeta Ezequiel. E aí a primeira coisa, né? Quando começa a estrutura, a palavra diz uma coisa interessante que também vale a pena a gente prestar atenção. Ele fala que vai, né? Juntar os ossos, vai nascer músculo, né? Pele e carne, depois o espírito. Mas quando ele profetiza, acontece uma coisa que Deus não falou. Vocês sabem? O barulho. Quando ele profetiza, começa um barulho. E esse barulho era o quê? Ossos se juntando e voltando ao seu devido lugar. Faz barulho Deus alinhar a gente. Faz barulho Deus ajustar a gente. Quer um exemplo? Uma analogia? Vocês já foram ao quiropraxista? Quem foi? Levanta a mão. Quem já foi? Já foram? Nunca foram? Eu já. Parece que vai te quebrar todo. Você vai, deita começa o pescoço. Trac. Vai estar, nunca vi tanto trac. Só que tem uma coisa muito legal nisso tudo. Não machuca. Não dói. Só faz. E tra. Vai me quebrar toda.
quando termina, você fica leve, flutuando. Só que não doeu, não machucou, só faz barulho Deus ajustar todas as coisas. E esse barulho, ele é a prova de que tinha algo desalinhado, desajustado dentro do corpo. Ok? Porque se fez barulho, estava desalinhado. Aí voltou para o lugar. Mas a gente não quer que as pessoas ouçam o barulho do ajuste de Deus na nossa vida. Aí a gente faz o quê? Fecha a porta, joga para debaixo do tapete e continua todo torto, todo troncho, desalinhado, desajustado, porque não quer que as pessoas ouçam o barulho do ajuste de Deus. Só faz, não machuca. E aí ele vai colocando tudo no lugar. Vai colocando cada coisa no seu lugar. Faz barulho, mas não machuca. É para alinhar. É como uma faxina, né? As mulheres aqui sabem como é dar faxina, né? A gente vai dar uma faxina, daqui a pouco começa. Um barulhão, né, Isaac? É lá na sua casa? É desse jeito, né? E Williams, lá assim, você tá rindo, Sueli, menos bagunça, menos. É? Aí, tá vendo? Faz barulho. Mas quando você termina, aquilo que não prestava, você faz o quê? Joga fora. E o que estava fora do lugar, você coloca no devido lugar. Não é vergonha ser alinhado por Deus. Não é vergonha ser ajustado por Deus. Trac, trac, trac. Não é vergonha receber uma faxina de Deus. Vergonha é aparentar algo que não é realidade dentro de nós. A gente precisa sempre lembrar, Deus não está preocupado com a aparência de perfeição. Ele está preocupado com a verdade. Processo. Etapas. E aí depois vem o quê? Os músculos. Então a segunda coisa que ele faz nesse avivamento diferente é crescer os músculos sobre os ossos secos. Primeiro ele organiza tudo no lugar, fez barulho, depois ele vai fazer crescer os músculos. E músculo fala sobre o quê, gente? Força, não é mesmo? Acontece que a gente precisa organizar e ajustar a nossa mentalidade de entender que nós não somos fortes. E a gente pensa que a gente é forte. Mas forte é Ele em nós. E é talvez por isso que a gente se sinta tão fraco, sabia? E as pessoas reclamam, né? Tô tão fraco, tô fraco para orar, fraco para buscar, fraco até para ir para a igreja. E aí, se você for parar para pensar, biologicamente, todo mundo tem músculo. Não é, pastor Will? Vocês entendem que vocês são, né, da área da saúde? Todo mundo tem músculo, não tem? E por que é chamado musculoso só quem vai para academia malhar? Já pararam para pensar? Ué, gente, eu também tenho músculo, todo mundo tem. Por que chama musculoso só quem vai para academia? Porque o que ele fez com o músculo dele? Exercitou, treinou, desenvolveu. E espiritualmente também é assim, né? A força que vem de Deus para nós, ela é desenvolvida através da constância, através da leitura da palavra, da oração, da intimidade com Deus. E a gente precisa desenvolver a nossa força espiritual como a gente desenvolve os nossos músculos na academia. Não que vocês tenham que ir para a academia, tá, gente? É só uma analogia. Pode fazer em casa mesmo. Enche o negócio de sabão em pó e faz em casa, tá bom? Pega o cabo de vassoura, faz aquelas coisas assim, tá bom? Porque senão o pastor briga comigo, né? Que eu tô falando para a academia. A gente tem que entender que nós precisamos desenvolver as coisas. Quando você vai para a academia, você fica muito musculoso.
Quando você busca Deus, você fica com muita força. Mas se você for para academia, fizer exercício 1 mês e parar, o que que acontece? Perde tudo. Perde força, perde resistência. E aí tudo que você fez foi por água abaixo. Por quê? Porque não é vitalício, gente. É processual. Todos os dias. E se você nunca vai para academia? Aí pronto, meu filho. Aí fica igual eu. Vou subir uma escada de 10 degraus, eu tô... E na nossa vida espiritual é assim. Se eu desenvolvo a minha força todos os dias, eu sempre vou ter força. Agora, se eu tenho um desenvolvimento rápido e depois paro, vou e volto e vou, eu vou ficar sempre oscilando. Porque precisa ser processual. E se a gente não faz nunca esse desenvolvimento com Deus, a gente nunca tem força. Precisa de permanência. A força espiritual a gente busca na palavra, mas a gente não tem tempo mais para isso. A gente não quer mais passar pelo processo, não quer mais passar pelas etapas. E olha o que eu escrevi. Assim como a força de uma pessoa cresce na medida em que ela frequenta a academia, a força de uma geração avivada cresce na medida que ela se aproxima de Deus. Mas estou falando de fazer o exercício certo, tá, galera? Também não adianta ir para a academia e ficar andando para um lado e para o outro, não. Que você vai estar no lugar certo, mas não vai estar desenvolvendo. Não adianta também vir para a igreja ou estar em casa e ficar perambulando sem estar ligado, não. Porque aí está no lugar certo, mas não vai ter músculo. Avivamento não é movimento. Avivamento de verdade é aquele. Está no quanto ele transforma. Não é movimento. Avivamento de verdade está no quanto ele transforma a sua vida. E aí, continuando, ô Isaac, meu querido, você não quer deixar Deus te usar aqui nesse teclado? Não, assim, bem usado mesmo, com muita unção e autoridade. Muito obrigada. Depois a Bíblia fala que vai crescer músculos. E quando eu olho para isso, para o músculo, eu entendo que Deus ajustou as estruturas, que Deus, então, agora colocou força e agora vai colocar a carne. Carne sobre os músculos. Carne fala de quê? Se eu der uma mordidinha no seu braço, Thelma, ou um beliscão, ai, que dor. Carne fala de sensibilidade. Se você aperta, dói. Por quê? Porque a carne sente, ela reage, né? Então, se morder, dói. Carne fala de sensibilidade. Sabe o que Deus quer fazer nessa geração, nesse momento? Devolver a sensibilidade. A sensibilidade espiritual. Porque senão a gente vai viver um tempo sem conhecer o que é sensibilidade espiritual. Vocês lembram de Josué? Sai do Egito, passa pelo deserto, entra na terra prometida, Josué e Calebe, aqueles que tinham menos de 20 anos. Josué morre e tem uma coisa que acontece, ele não prepara um sucessor, lembram? Aí, por conta disso, o que aconteceu com o povo? O povo foi se esquecendo de quem Deus era. E alguns nem sabiam. Por quê? Porque não passou de geração em geração. A nossa geração passada tinha sensibilidade e a gente teve a oportunidade de aprender com eles. Mas se nessa geração Deus não trazer de volta a sensibilidade, a próxima geração vai se conformar e não sentir a presença de Deus. Porque não sabe como é. Então Deus quer fazer com a gente, como ele fez naquele vale,
de crescer a carne é trazer aquilo que traz sensibilidade espiritual. Porque senão a gente não sente mais temor, a gente vai sobrevivendo, a gente vai existindo, a gente vai vivendo e não tem esse encontro espiritual com Deus. Esse encontro de sentir a presença de Deus. E o meu maior medo é as pessoas acharem que isso é normal e achar que não sentir a presença de Deus é o certo. E nós precisamos ensinar essa geração o que é sensibilidade espiritual. Porque senão eles não vão passar para a próxima geração. E a igreja só vai esfriando. E aí as pessoas continuam se conformando e se acostumando com a ausência de Deus sem perceber, como Sansão. Eu continuo a minha caminhada, e aí o Espírito Santo já saiu. E ele nem se tocou. Tanto movimento, tanta coisa, tanta atividade. Mas a gente não vê mais lágrima, né? Verdadeira diante do altar. A gente não vê sensibilidade. Por quê? Porque se eu chorar aqui na frente, vocês vão achar que eu estou no pecado. Se eu me derramar na presença de Deus, o irmão do lado pode olhar torto e achar que eu estou com um grande problema. E aí todo mundo vai se esfriando, se esfriando. E aí, vocês lembram de uma passagem onde fala bem assim, traz um tangedor, e aí começa a tocar e Deus derrama o seu espírito. Às vezes a gente está pedindo tanto, quero avivamento, quero presença de Deus, eu quero, e pede. Aí Deus, lá de cima, só fala assim, eu quero adoração. E a gente não está dando adoração. E a gente está muito preocupado em tantas coisas. E não está entregando adoração a Deus. Aí eu quero falar uma coisa muito séria. O que adianta a gente pedir tanto avivamento, tanto presença de Deus, se a gente perdeu a capacidade de sentir? Então, o que Deus está falando é, eu vou enviar o meu espírito, eu vou enviar minha presença, vou enviar o avivamento, mas antes eu preciso devolver a vocês a capacidade de sentir, a sensibilidade. E depois disso tudo vem a pele, que a pele é aquilo que a gente vê primeiro, a aparência, né? Tudo está por dentro, mas a pele é aquilo que fica do lado de fora, é aquilo que você vê. E não tem problema a gente cuidar da nossa aparência. Tá tudo certo, a gente tem que se apresentar bem mesmo. O problema é quando a gente começa a gastar mais tempo para sustentar a aparência do que construindo um relacionamento com Deus. Esse é o problema da aparência. E essa geração tão acostumada com tudo pronto, está perdendo a beleza da construção espiritual. A gente não conhece Deus só de ouvir falar. A gente conhece Deus caminhando. E aí eu não vou falar quem. Eu perguntei a um jovem, falei, o que você gostaria de ouvir numa pregação? Aí ele falou para mim, eu quero ouvir sobre intimidade. O que é a verdadeira intimidade? Interessante, né? Profundo. Que a gente fala, você tem que ter intimidade. O que é a verdadeira intimidade? A verdadeira intimidade é quando você conhece muito daquela pessoa. Você é íntimo dela. Geralmente a gente é muito íntimo dos nossos filhos, dos nossos pais, da nossa esposa, esposo, porque a gente conhece, viveu, conviveu. Mas eu não tenho condições de ser íntimo com aquele que eu não sei nada dele. Eu só vou conseguir intimidade com Deus, não de ouvir falar, mas de construir algo com Ele, de viver com Ele. Sabe por quê? Nós temos a palavra, que é a única revelação.
E aqui nessa palavra, Deus deixou dele para que a gente conheça aquilo que ele quis. É isso aqui. Mas não é para ele, é para você. Porque Deus é onisciente. E quando você tem um relacionamento com ele, constrói algo com ele, ele vai mostrar para você o que você deve fazer. E ele vai se revelar a você para o que ele quer que você faça sendo usado por ele. Isso é intimidade. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de Cristo, precisamos do Espírito Santo todo dia. Porque nem toda aparência glorifica a Deus. Nem toda aparência tem vida. E a gente não pode continuar preocupado em sustentar uma imagem e perdendo a oportunidade de construir um relacionamento com Deus. E aí, depois de tudo isso, tá tudo pronto, sim ou não? Tá. Tá tudo pronto, não tá? Ó, alinhou, ajustou, colocou músculo, colocou pele, carne, pele, acabou. Tá tudo pronto? Mas sabe o que é mais interessante? A gente fala que não está pronto porque a gente conhece o texto. Eu pergunto para vocês conhecem o texto? Sabe que ainda falta o quê? O essencial, que é o Espírito Santo. Mas porque você conhece o texto. Aí você fala, tá tudo pronto? Acabou aqui? Não. Por quê? Porque ainda falta o essencial, que é o Espírito Santo. Para o texto não está pronto. E se a gente pergunta, tá pronto sem o Espírito? Não, não tá. Mas por que que a gente acha que tá pronto sem o Espírito? Por que que a gente faz, às vezes, as coisas sem o Espírito? Não é? Tem técnica, tem estrutura, tem aparência, tem tudo. E vai sem o Espírito Santo. Para o texto não tá pronto, mas para a gente tá pronto. E aí, olha que interessante. Em tudo isso, Deus vai falar o seguinte: porei sobre vós, pele, né? Porei sobre vós, porei sobre vós. Só que quando chega aqui no Espírito, ele fala diferente. Ele fala, porei em vós. Porque agora que ele mexeu em toda a estrutura externa, que todo mundo vê, ele vai mexer dentro da gente, onde ninguém vê. Tudo é importante. A força é importante, a estrutura é importante, a aparência também é importante, porque a gente tem a viselada a nossa aparência. Mas, se tudo isso está pronto e fosse o suficiente, por que que os ossos estavam caídos no vale ainda? Estrutura não traz vida. Músculo, força não traz vida. A aparência não traz vida. Faltava o essencial, o Espírito de Deus, que é capaz de trazer vida onde está morto. Aí agora ele começa a trabalhar onde ninguém vê. Mas, às vezes a gente não quer que Deus trabalhe. Porque é difícil, né, a gente deixar aqueles pecadinhos de estimação, aquelas coisinhas que vão nos acompanhando. É melhor ir sem o Espírito. Dá menos trabalho. Só que eu comecei essa pregação falando sobre exército. E aí eu estou falando de processo, de etapas. E o que que uma coisa tem a ver com a outra? Não sei qual que é o cenário da vida de cada um, ou não sei qual é o cenário que você tem olhado, para onde vocês têm olhado. Deus vê vocês como um exército.
E essa palavra agora é para os jovens e para nós também. Por quê que eu comecei falando de exército, falei sobre processos e etapa, e agora voltei para o exército? Ficou confuso, né? Parece duas palavras diferentes, parece que eu me embolei. Não. É porque eu seria muito infeliz de estar aqui falando para vocês o que vocês têm que fazer. Tem que ser santo, tem que ter santidade, vocês têm que parar com isso, vocês têm que fazer aquilo, e não ensinar como fazer. Deus vê o exército, mas antes de o exército levantar e ir para a guerra, ele quer preparar o exército. E aí a gente vai finalizar agora, e eu queria fazer algo diferente. Queria chamar os jovens para virem aqui na frente, por gentileza, e aí nós vamos profetizar sobre a vida dos jovens. Sabe por quê? Porque os jovens, estamos no culto de jovens, né? Jovens. Quem se sentir jovem, vem também, gente. Jovens, sois fortes. O Espírito Santo de Deus, que ministrou no meu coração para trazer essa palavra, pede para falar para vocês uma coisa. Vocês nunca deixaram de ser um exército. Vocês são um exército. E Deus vê vocês como um exército. Sabe, se eu pudesse falar, e aí colocou o Espírito em vocês e levantaram. E aí eu queria que vocês fizessem isso, levantassem, para que vocês pudessem contemplar o que Deus me mostra sobre vocês. O vale não mudou a identidade, aquele momento não mudou o que eles eram. Tudo bem passar na cabeça de vocês? Serem, não serem, não sei também se isso passa. Mas eu quero que vocês saiam aqui dessa noite entendendo uma coisa. Deus nunca deixou de olhar para vocês como um exército. E aí, talvez por conta de alguns processos, a gente esquece, né? Esquece a nossa identidade, esquece o nosso chamado, não é mesmo? Às vezes a gente fica um pouco triste com algumas coisas, fica desanimado. Só que vocês não foram chamados só para existir. Existe algo muito maior. Vocês foram chamados para poder carregar a presença de Deus. Vocês foram chamados para viver etapas com Deus, processos e conhecer Deus no caminho. E eu não quero saber o que vocês pensaram até ontem. Passou pela cabeça, ai, tô tão desanimado, não quero mais ir para a igreja, não quero mais meu chamado. Ei, vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Deus não se esqueceu do exército que vocês são. Vocês foram chamados para carregar presença de Deus e fazer diferença nessa geração. Então, nessa noite, eu vou pedir pastor Wilson, pastor Sidraque, Miguel, Ítalo, Alex, os pastores que estão aqui, com a cabeça, não estou enxergando mais lá atrás, Tânia, Thelma. Nós vamos agora, Isaac vai tocar, leva-me além. Deus quer levar vocês além. E nós vamos profetizar sobre a vida de vocês.
Porque vocês prepararam um culto tão lindo pra gente, não foi? Nós sentimos a presença de Deus, nós vimos o cuidado de vocês, mas agora a gente quer profetizar vida. E a gente quer profetizar sobre a vida de vocês. Só que vocês vão me prometer uma coisa. Esquece o barulho, não vai doer, não vai machucar, mas vai ajustar. E Deus quer que vocês tenham a sensibilidade espiritual de sentir a presença dele. Deixa Deus trabalhar nessa oração. Vamos lá, enquanto o Isaac toca, Deus dá liberdade, autoridade a vocês a profetizarem sobre a vida dos jovens. E eles vão ter uma experiência de renovo nessa noite. Amém? Podem vir profetizar sobre a vida deles. Enquanto o Isaac toca, leva-me além. Nós vamos profetizar sobre a vida de vocês. Orem pelos jovens. Põe a mão sobre eles. Vai até eles individualmente. Ora por eles. Pede renovo. Pede para que Deus renove as forças espirituais. Profetiza vida, profetiza. Impõe as mãos sobre a vida deles. Lembre a eles que eles são um exército. Não sei o que eles têm passado, quais são as dificuldades. Não sei o que eles têm vivido. A identidade está se perdendo. Estou desanimado. Meu Deus, quem eu era na presença de Deus e como eu estou hoje na presença de Deus, não me importa hoje. Importa que Deus quer trazer para vocês o renovo. Vocês precisam sair daqui nessa noite entendendo que vocês são um exército de Deus. Vocês precisam entender que vocês não vieram só para existir nesse mundo. Vocês carregam a presença de Deus, a autoridade de Deus para fazer diferença nessa geração. Eu creio no que Deus tem na vida de cada um. Chamados perdidos, as pessoas não estão mais animadas, mas Deus nessa noite tem um renovo para vocês. Deus quer trazer à memória de vocês tudo aquilo que vocês viveram com eles. Deus quer trazer à memória de vocês o quanto Ele tem para vocês, como vocês podem trabalhar na obra deles, como vocês podem alcançar as pessoas que precisam. Vocês carregam o Espírito Santo de Deus. As pessoas lá fora precisam de vocês. E vocês carregam a presença de Deus. Vocês são diferentes. Vocês são chamados por Ele. Creia. Que Deus tem algo muito grande para vocês. E não é que Deus precisa da gente. Mas Deus escolheu contar com a gente. Deus quis assim. E quem somos nós? Para falar o que Deus quer e o que Deus não quer. Ei, Ele quer vocês como um exército. Não quer vocês desanimados. Não quer vocês esquecidos do chamado. Nós vamos profetizar vida. Vocês vão receber vida. Deus não olha para o vale e pergunta: ei, por que esses ossos estão jogados? O que aconteceu com esses ossos que estão tudo caídos no vale? Não. Deus olha para o vale e enxerga um exército. Vamos cantar esse louvor para finalizar, Isaac? Pode ser? Vamos, Mateus. Vamos, pessoal. Leva-me além, é fácil, né? Precisa de ensaio, não? Então vamos. Vamos cantar, vamos louvar, leva-me além. Nós queremos ir além. Além de só existir, além de só estar passeando. A gente precisa ir além de só estar andando na academia de um lado e para o outro, fazendo movimento. A gente precisa desenvolver força, ter a presença de Deus, sensibilidade, falar em línguas. Eu lembro que eu tinha um desejo, pastor Sidraque, de falar em línguas. Enquanto eu não falei, eu não sosseguei. A gente precisa resgatar esse desejo de querer encontrar com Deus.
de querer viver Deus, sentir a presença de Deus. Dê a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. Mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder, mais o teu poder, mais o teu poder.
Glória a Deus. Pode continuar. Amém, meus irmãos. Que bênção, né? Palavra abençoada, né? Sheila, você falou do processo, você falou sobre etapas, você disse sobre referências. Hoje o jovem, infelizmente o jovem hoje não tem mais referência, que na nossa época, nossa referência eram nossos pais, era nosso irmão mais velho, era nosso professor. Essas eram as nossas referências. E hoje, quem são as referências do jovem? Não tem. Não tem. É o mundo digital, são as Virgínias da vida, são os YouTubers da vida. São péssimas referências. Hoje o jovem ele é bombardeado, assim como o pastor Rutiero falou essa semana, ele falou assim, nunca se teve tanta informação acessível para o jovem hoje. Ele está sendo bombardeado. Ele não tem mais como opinar, ele não tem mais opinião para nada. Opinião política ele não tem mais opinião sobre família. É tudo, ele não consegue ver referência de família na internet e no mundo. E aí, recentemente a gente viu um influenciador fitness, desse fisiculturista, um jovem de 22 anos, ele perdeu a vida de tanto fazer uso de anabolizante. Porque ele viu alguma referência desse mundo que tem que usar anabolizante para você ter um corpo perfeito, a busca pelo corpo perfeito, a busca pela vaidade acima de tudo, a vaidade acima da saúde. Hoje o jovem ele quer só saber de vaidade, ele não quer saber se ele vai ter saúde ou não. Essas são as nossas referências. Infelizmente, agora eu convido você, meu irmão, você que é jovem, não busca referência lá no mundo. Busca a referência na palavra de Deus. Busca a referência no seu pastor. Busca a referência na pessoa que confia no Senhor. Essas devem ser as suas referências. Obrigado, irmã Sheila. Cadê ela? Ah, tá ali. Obrigado pela palavra. Amém. Vamos continuar cantando então. Amém. Vamos cantar o exército de Cristo, né? Ela pregou sobre o exército, vamos cantar sobre... Você sabia, ô Sheila, que a gente ia cantar essa música? Você sabia que a gente ia cantar essa música? Pelo Senhor? Sabia não, né? Aí. É de Deus. É Deus purinho. Amém. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. O canto da vitória. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O quê? O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecer. Então,
O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistir. Mais uma vez. Nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Irmãos, obrigado pela presença de vocês todos. Eu quero deixar um aviso aqui. A Sandra foi embora, mas nós estamos agora criando um grupo de teatro para os jovens dessa igreja, para a gente poder estar levando essas peças para fora, para outros locais, para outras igrejas, para intercâmbio. E se você quiser fazer parte, você pode conversar comigo depois do culto. Quiser fazer parte desse grupo de jovens, tem um grupo lá no WhatsApp. Conversa comigo que eu vou te colocar lá no grupo. E é isso. Quero chamar o pastor aqui para terminar esse momento. Amém, irmãos. Paz do Senhor. Muito obrigado, Vinícius, né? Pelo trabalho que o irmão fez. Tão bonito, né? Com certeza, nós estamos muito felizes em ver os jovens trabalhando. Que Deus abençoe. O teatro foi maravilhoso, as músicas, a palavra, tudo foi muito edificante. Nós estamos muito felizes. Que mais cultos assim aconteçam para a glória do Senhor. Vamos agradecer a Deus, vamos orar. Senhor, te agradecemos por esta noite, Senhor, por tudo que tivemos aqui, Senhor, desde a oração inicial. Oh, Deus, te rendemos graça, porque tudo estava realmente bem conectado, a palavra que ouvimos, essa apresentação, Senhor, que foi feita aqui também, Deus, desse teatro. Oh, Deus, esses irmãos que estão aqui, Deus, também ensaiaram louvores, ó Deus, para ministrar a Ti nesta noite. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Que o Senhor possa renovar a vida dos Vinícius, dando a ele força, Senhor, para continuar, para avançar, para atingir novos desafios, ó Deus, e vencer as dificuldades. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, amados irmãos. Amém.